os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Hoje eu quero dar um testemunho, diferente de tudo que eu venho fazendo nos últimos dias, mas eu queria e não podia deixar de testemunhar isso com a igreja. Como vocês sabem, eu sou psicóloga e o Senhor me chamou há um tempo como missionária e eu comecei a enfrentar um embate na minha vida profissional porque o meu registro, o meu conselho, ele não me autoriza falar de Deus, falar de religião dentro do meu trabalho. Eu falo que Deus é muito providencial porque nos últimos tempos Ele só tem colocado clientes que estão precisando do Senhor no meu caminho. E isso tem mexido muito comigo. Mas aconteceu um caso que me chamou mais ainda a atenção. Chegou um cliente no meu consultório e ele estava com uma depressão profunda. E ele falou assim: eu já rodei todos os profissionais, ninguém consegue me ajudar. E eu estou a ponto de tirar minha vida, Fabio. Eu estou aqui porque você vai ser a minha última tentativa. E quando eu olhei nos olhos dele, eu falei assim: o que eu vou fazer aqui nessa situação? E eu comecei a colocar todo o meu conhecimento de 10 anos de trajetória da psicologia em prática. E eu comecei a ver que ele criou um vínculo comigo e ele dizia: a confiança que eu tenho em você é algo que eu nunca tive com nenhum outro profissional. Mas ainda assim, ele estava naquela depressão que ele não conseguia evoluir. Até que eu pensava: meu Deus, o que eu vou fazer por ele? E para acabar de inteirar, em toda a sessão ele falava: eu sou um ateu. Ele batia muito nessa tecla no consultório: eu sou um ateu, eu sou um ateu, eu sou um ateu. Eu falava: Senhor, o que eu faço para ajudar? Foi quando o Espírito Santo, em um jejum, falou para mim: você vai falar de Deus para ele. Eu falei: mas como que eu vou falar de Deus para um cliente no consultório que ainda é ateu? E aí eu comecei a bater de frente com as minhas crenças, mas também com a minha missão de falar para os meus clientes de uma forma que eu não pudesse comprometer o meu trabalho. Foi quando ele, depois de já ter ido para o psiquiatra, fazendo terapia, não tendo nenhuma evolução, um dia, quando eu estava finalizando o atendimento dele, eu falei assim: olha, a gente chegou num ponto que a gente estagnou. Se a gente não tomar uma nova postura, nós não vamos modificar o seu quadro. A gente precisa fazer alguma coisa. Você confia em mim? Eu confio. Falei: isso aqui não tem nada a ver com psicologia, a sua sessão de terapia já acabou, nós vamos continuar cuidando do seu emocional, mas eu queria hoje te apresentar uma pessoa que mudou a minha história e que eu acho que pode mudar a sua história também. Ele olhou para mim e falou assim: é sério isso? Eu falei: sim, é. Se essa pessoa não resolver o seu caso, ninguém mais vai resolver. E naquela hora eu pude ver um brilho nos olhos dele. Ele falou: quem é? Eu falei: é Jesus. Glória a Deus. Naquela hora eu vi ele ficando assim: é isso mesmo que ela está me falando? E aí ele disse assim: mas você sabe que eu sou um ateu? Eu falei: sim, você também sabe que eu sou a psicóloga que você confia, não é? Ele falou assim: sim. Então nós vamos fazer um desafio. Nós vamos começar a te familiarizar com a Bíblia. Ele falou assim: olha, eu até já tentei, mas quando eu leio eu não entendo. Eu falei assim: não, mas agora você vai entender. Glória a Deus. Agora você vai entender porque eu vou te ajudar. E aí ele falou assim: eu aceito esse desafio. E aí ele foi para casa e eu confiando que ele de alguma forma pudesse ler um versículo ou dois, pelo menos para trazer para nosso próximo encontro. E quando ele chegou no meu consultório depois, eu não conseguia reconhecê-lo. A fisionomia dele tinha mudado. Glória a Deus, aleluia. Aí ele falou assim: Fabio, eu tô aqui hoje só para te agradecer. Eu falei: pelo quê? Aquele vazio que eu carregava a minha vida inteira foi preenchido. Eu falei: é mesmo? Ele falou assim: eu falei: o que houve? Ele falou assim: você acredita que no momento que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender que eu não era ateu, eu não tinha intimidade com Deus? Eu falei: é isso. Eu falei: isso é
só o começo do que Ele está fazendo na sua vida. E de lá para cá, a vida dele foi se transformando de tal maneira que esta semana eu recebi uma mensagem dele no WhatsApp. E ele dizia da seguinte forma: o cuidado do Senhor comigo tem sido tão grande, Fabiola, que Ele não só colocou a melhor psicóloga no meu caminho, Ele colocou também a palavra no meu caminho para que eu pudesse entender. E você lembra, Fabiola, aquele homem que não acreditava mais em mulheres, em relacionamentos, porque todas as mulheres que passaram pela vida dele só traíram, só magoaram e só feriram? Eu lembro. Esse homem hoje está namorando com uma cristã. E ela tem me levado para a igreja. Eu falei assim, ah, meu Deus. E naquela hora eu falei assim, Senhor, perdão. Perdão pelas vezes que eu relutei em te apresentar para as pessoas que estão sedentas, para as pessoas que precisam te conhecer, pelas vezes que eu tive receio, porque muitas feridas elas são espirituais, mas muitas feridas elas são da alma, e somente o Espírito Santo pode preencher. Se nós não estivermos abastecidos no nosso físico, no nosso espiritual, emocional, intelectual, a nossa vida não flui. É muitas vezes você que fica buscando só no remédio, achando que aquilo vai resolver o seu problema. É você que às vezes fica também só na Bíblia, mas não tem ação, não tem uma vida ativa. Deixa eu te falar, é preciso a gente conectar com tudo aquilo que falta. E é hora de você perguntar para si aí agora, nesse momento, no lugar onde você está, aonde é que eu preciso corrigir? O que está faltando? Qual que é a área que eu preciso me reconciliar? Aonde é que eu preciso renunciar? Eu preciso trabalhar o meu ego? É o meu orgulho? É a minha arrogância? A minha vaidade? O que eu preciso fazer para que realmente esse vazio que se encontra em mim possa ser preenchido e aí sim eu me tornar uma nova criatura, essa pessoa que converteu e que se reconciliou com a vida, porque a vida precisa fazer sentido, e o sentido está no momento em que a gente encontra com Cristo. Eu agradeço a minha oportunidade.